Olá, pessoal do Interlocução Brasil. Hoje estamos recebendo o Dr. Warley Bello, advogado, criminalista, mestre em Ciências Penais pelo FMG, presidente da OAB Minas Gerais, subseção Venda Nova, professor de graduação e pós-graduação. Este é o seu segundo romance jurídico. Ele também é escritor. Muito obrigado por participar do nosso programa, doutor. Uma alegria, Mauro, estar aqui no seu programa. Fiquei muito feliz com o convite, atendi de pronto. Acompanho o Interlocução Brasil e é uma alegria assim, dividir os assuntos, né, da minha vida, dos trabalhos com seu público. Então eu vim com muito agrado, você é amigo dos meus amigos, então me torna amigo seu também. E é uma alegria estar aqui colaborando com o canal e com o seu público. Nós que agradecemos. Quem é o Warley Bello? Qual a sua origem? Qual a sua trajetória? Qual a sua história, doutor? Bom, o Warley hoje é um homem de 48 anos, né? Nasci em 73. Jovem. Hoje 48 é como se fosse o 30, né? Que a gente começa a falar que hoje o envelhecimento ele é retardado. A gente tem qualidade de vida hoje, não tem essa consciência. Mas eu nasci no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova. Me criei lá, estudei no Santa Marcelina a vida toda praticamente, na região da Pampulha. E depois, nos últimos 2 anos, no Batista Mineiro. E me influenciou muito isso, sabe? Eu também estudei lá. No Batista? Então, mais um ponto positivo. Que influenciou muito porque a religião sempre muito presente na nossa vida. Então, as irmãs marcelinas plantaram a sementinha bem plantada da religiosidade. E depois com os batistas foi aquela alegria que eu tive, né, de conhecer os batistas e participar também dessa visão. Me formei na PUC, né? Na época era só Coração Eucarístico que existia. Depois passei no mestrado na Federal. Então eu tenho uma trajetória assim eclética. Meu pai era comerciante na região lá de Venda Nova, assim como meu avô. Né? A gente já é uma família lá, tem uma história em Venda Nova e a gente observa essa necessidade hoje de enaltecer a região, tanto que eu continuo morando lá, né, na Pampulha, eu continuo tendo escritório em Venda Nova. Então, até em decorrência disso, meio dessa minha escolha de enaltecer a região, acabou que eu me tornei presidente da OAB, né, nas últimas eleições, porque me traz assim, um orgulho, uma alegria muito grande de estar colaborando um pouquinho, que seja, para facilitar a vida dos advogados, para facilitar a busca da justiça pelos cidadãos. Então a gente está imbuído nesse aspecto. No mais, eu acredito que o Warley é um amante do esporte, o Warley é um amante da literatura. Eu também lhe acompanho. Não é? Que é essencial isso. A gente tem projetos na OAB para incentivar a prática esportiva do advogado, da advogada, que é um ponto de equilíbrio na vida das pessoas. Hoje a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, onde as pessoas têm pressa de tudo, e isso causa um prejuízo psicológico que acaba desaguando no prejuízo físico, trazendo doenças, né? Somatiza. E o esporte, ele traz o equilíbrio do autoconhecimento, de centralização em você, do autocontrole, do respeito com o próximo, de você tirar um tempo para você, porque quando você está praticando esporte, aquilo é um tempo para você e não deixa de ser uma meditação. Então, eu sempre pratiquei esporte,
né? Algum Hoje luta, eu já lutei, peteca, futebol. eu sempre lutei a vida toda, né? Eu também gosto. Tive um histórico assim no jiu-jitsu, karatê, fiz 2 estilos de karatê, muay thai, boxe, clássico, e sempre estive ligado às lutas. Aí a idade chega e você começa a achar que a cabeça não é um lugar bom de ficar levando soco e chute, entendeu? Eu estava achando que eu estava prejudicando. Por isso que eu parei com O Muay Thai, Muay Thai que é e esse. agora eu tô no Krav Maga. O Muay Thai é apaixonante, Muito né? Mas é um esporte duro, é um esporte real, de combate real. E aí eu participei de competições, tenho um grande orgulho de falar que eu fui no Campeonato Brasileiro, não é, representando Minas. Mas aí chegou um tempo que eu passei para natação, que era o esporte complementar ao Muay Thai, a luta. E acabou que hoje a natação é o carro-chefe, então eu gosto de nadar e correr. Como eu moro na Pampulha, é um lugar mágico para você fazer isso. Muito privilegiado, apesar dos pesares, do problema do meio ambiente, entra político, sai político e não resolve o problema da Pampulha, que é uma coisa absurda, faz uma maquiagem, mas não resolve também a grande a bacia, a bacia. mas não justifica, porque nós temos condições de engenharia e financeiro, porque o problema não é dinheiro nem é de engenharia. Me parece que é um problema de vontade política. E eu, como morador da região, eu vejo com tristeza esse aspecto. E aí é um outro lado do Arley, que é o defensor também da Pampulha, né? Falando em defensor, professor, o que é o advogado criminalista e quando que o cidadão o procura? O advogado criminalista é aquele que defende as leis, a Constituição Federal, os princípios, quando você tem alguém, né, via de regra pessoa física, acusada de cometimento de um crime ou de uma contravenção. Então o advogado, ele não defende o bandido. O advogado criminalista, ele defende as leis. Ele defende a aplicação justa das leis. De forma que é necessário dividir, separar o advogado do réu. Né? O advogado é essencial para a justiça e a justiça é essencial para o Estado democrático. Então, o advogado, ele é o escudo protetor do cidadão. Ou seja, para absolver quando a acusação não é justa, é mentirosa, ou seja, para ter a pena justa e a execução da pena justa dentro daquilo que hoje nós entendemos como grau civilizado de execução penal. Então, o advogado criminalista é o bastião dos direitos e garantias individuais. Ok. No seu livro, eu estava dando uma folheada, o senhor menciona transtorno de personalidade e narcisismo. O que é isso? Esse livro, o romance O Labirinto do Cravo, ele nasceu em decorrência da minha experiência em defender casos passionais, alienação parental, homicídios passionais, Lei Maria da Penha, essa confusão. E eu comecei a perceber um certo padrão de comportamento nas pessoas envolvidas nesse teatro de horrores, quando parte de um relacionamento amoroso e acaba nas portas da justiça, ou do presídio, ou do manicômio, ou do cemitério, que é o relacionamento conturbado, abusivo, quando você tem esse relacionamento com uma pessoa que tem transtorno de personalidade. Analisando esses processos, acabou num deles indo parar na psiquiatria do Estado, e eu, conversando com os psiquiatras do Estado, foi me indicado esse caminho de transtorno de personalidade.
E aí eu comecei a estudar e me apaixonei pelo assunto. Né? Comecei as publicações do livro DSM-5, da psiquiatria norte-americana, e ali é onde eu comecei a entender, a estudar o assunto. E o transtorno de personalidade é o modo como a pessoa enxerga a vida, como ela vê a vida. Você tem um jeito de ver a vida, eu tenho um jeito de ver. Mas a pessoa que tem um transtorno tem um jeito particular de ver a vida. E também oscila, dependendo do momento. Dependendo desse transtorno, no caso aí me faz muito, o bipolar, o borderline, é muito de sobe e desce. Mas existem os outros transtornos aí de personalidade, além do borderline, o histerismo, o narcisismo, que é o tema que nós adotamos aqui, e a psicopatia. Esses quatro, esse grupo, eles se manifestam, estão juntos na psiquiatria norte-americana como transtorno, porque eles têm um alto grau de manipulação. Eles mentem, eles enganam juízes, enganam psicólogos, enganam psiquiatras, enganam advogados, e o pobre da vítima é obviamente que não vai ter resistência. Se a pessoa engana um psicólogo, um psiquiatra e um juiz, como é que a pessoa, um relacionamento não vai ser enganado? Seria o próximo tópico, direito e psicanálise. Como que o senhor vê isso? Como que o senhor trabalha isso? Eu acompanho o senhor, como eu disse, o senhor é bem envolvido com psicologia, psiquiatria, e agora está mesclando aí, junto no direito. Pois é, o direito, ele é transdisciplinar, ele é interdisciplinar, ou seja, a característica do direito é não ser isolado. O direito eu vejo hoje como uma casquinha muito fina. Você estudar a lei, estudar jurisprudência e doutrina. Porque o direito, ele precisa dar 2 passos, você sai do direito. Ou você vai cair na filosofia, ou você vai cair na sociologia, ou na psiquiatria, ou na psicologia, ou na política, ou na economia, ou na engenharia. Então o direito é aquela casca muito fina. Já se disse, inclusive, que você precisa saber de tudo no direito, de medicina, de engenharia, psicologia, química. E se der para estudar direito é bom também, você saber das leis. E isso é verdade. Então, quando você pega um crime passional, se você não entende de psiquiatria, o básico, se você não entende psicologia, de como a pessoa pensa diferente de você, você fica totalmente perdido dentro do processo. Porque é inimaginável, dentro de um contexto normal, alguém que diz que ama, que dá beijo na boca e que tem foto na casa e que mora junto, esfaquear o outro até matar. Que é muito comum. Então, ou pegar o filho, a criança, usar a criança como arma para atingir o outro. É isso que eu tenho enfrentado no dia a dia. Crimes passionais. Desvenda os crimes passionais, né? Porque é claro que a comunicação do direito, da psicologia e da psiquiatria, elas são complementares, mas são totalmente diferentes. O direito, ele enxerga a pessoa como um ser racional. Vamos colocar um ser socrático, não é? Uma visão platônica. Quando a gente vai dentro da psicanálise, a visão não é objetiva. Eles não conseguem enxergar isso. A psicanálise enxerga a pessoa no seu grau de subjetividade. O direito enxerga a pessoa no seu grau de objetividade. Quer dizer, o direito sempre vai considerar a pessoa racional. Ele matou porque ele queria matar. Dolo. É o coração e a mente. É o dolo. É a intenção. A psicologia nunca vai enxergar isso como intenção, porque parte do subjetivismo, do inconsciente, e a pessoa não tem consciência do inconsciente, evidentemente. E o direito sempre vai falar que a pessoa tem consciência do que está falando.
Então, são discursos que se complementam, mas não andam juntos. E isso é muito interessante para o direito, porque abre uma nova perspectiva de discussão, né? Mas são ciências que, apesar do direito precisar da psicologia, não andam juntas, são discursos antagônicos, né? E por isso o interesse nosso em desvendar e pesquisar também, como curioso, né, da psicologia e da psiquiatria, esse tipo de transtorno. Como grande escritor que o senhor se tornou. Aí uniu o útil ao agradável, porque eu já tinha lançado o primeiro romance. Qual o nome dele? O primeiro romance se chama O Segredo das Cartas. E foi lançado um caso verídico. Aí esse romance eu já peguei os casos, o caso propriamente dito, concreto. Só mudei o nome dos personagens. E fui ali colocando um caso de falsa acusação de estupro do pai contra a própria filha. E no desenvolvimento do processo, aquilo que eu entendia que era impossível acontecer dele ser inocente, a gente no final tem uma surpresa. Eu fiquei tão impressionado que eu falei, gente, isso daqui merece ser escrito. E até por ideia da menina, que na época era uma criança, mas que o processo demorou muitos anos. E quando a gente saía do tribunal, eu me lembro como se fosse hoje, ela virou para mim e falou, doutor, esse caso dá um livro, não dá? Então ela me fez acender. E a vítima ficou presa? Não. Injustamente? Não ficou porque era um defensor público. Existem prerrogativas na lei da Defensoria Pública. Apesar do processo ter demorado muitos anos, nós conseguimos que ele respondesse todo o processo em liberdade e só foi revertido na revisão criminal. Ele foi um processo longo, mas eu explico tudo no livro. E é necessário, para quem é advogado criminalista, para a sociedade em geral, que às vezes aponta logo, não escuta a outra pessoa que pode ser inocente. O que fala o Labirinto do Cravo? Pois é, nós tivemos a oportunidade de, em decorrência desses estudos do processo penal, ter contato com a psiquiatria e da psiquiatria ter um estudo da psicologia. Esse foi o caminho que nós percorremos. E nesse caminho nós nos deparamos com o narcisismo, esse transtorno de personalidade chamado narcisismo, que hoje a sociedade, existe essa visão social do narcisismo dentro da sociedade, é cada vez intensa, cada vez mais incentivado, e eu fiquei assim enfeitiçado pelo tema e comecei a me debruçar, e aliado ao fato de que eu tinha contato com narcisistas perversos que usavam do direito penal para atingir as outras pessoas, que enganavam as outras pessoas, e eu resolvi contar isso através da literatura, porque era muito mais simples enfrentar um tema tão difícil pela literatura do que pelo contexto técnico. Que é uma das suas paixões. Eu adoro o trabalho técnico, adoro a literatura, mas esse tema eu me senti mais confortável na literatura, porque eu já queria trabalhar um tema mais complexo, mas de uma maneira simples. Então aqui qualquer um pode ler. Pode ser uma vítima, pode ser um curioso da psicologia, do direito. É fácil para entender? É fácil de entender. Não, é um livro que eu calcei ele todo com exemplos de cinema, de música, com exemplos de literatura. Não é? A gente segue um padrão acadêmico, não é? Fazendo citações e mostrando ali, dando o caminho das pedras, tanto para a vítima quanto para o estudante também, aprofundar nesse tema, que é fascinante e descortina uma nova realidade de ver os relacionamentos humanos. Por que o Labirinto do Cravo? Como que o senhor inspirou esse nome? Explica para o internauta. Labirinto porque o relacionamento abusivo, o relacionamento com o narcisista, com a pessoa histérica, com uma pessoa borderline, com uma pessoa psicótica,
psicótica não, psicopata, nós temos que é um labirinto. Esse labirinto é dentro da cabeça da pessoa. Porque o relacionamento conturbado, abusivo, ele tem o condão de atrapalhar o modo que você se vê o mundo, vê a realidade. E seu relacionamento para com o outro. Totalmente. Aí é a armadilha. Então o labirinto, levando até dentro da mitologia grega, do Minotauro, de Ariadne, tá? Nós traçamos esse paralelo de como a pessoa entra no labirinto, porque aqui é o contexto, o roteiro, a pessoa entrando nesse labirinto, a pessoa se emaranhando nesse labirinto. E o final do livro é apontando o caminho de saída. E no meio é como a pessoa fica perdida nesse negócio. Como que ela começa a substituir a realidade por uma ilusão que é plantada em decorrência do relacionamento abusivo. Então o labirinto é dentro da cabeça da pessoa. E do cravo, porque no caso a vítima é o homem. Apesar do narcisismo, nós temos dentro da sociedade uma pequena porcentagem de homens, né? Nós temos narcisistas e psicopatas mais homens, histerismo e borderline mais mulheres. Mas é coisa de 5%. O que difere um do outro? Explica para Olha, Peralta. Histerismo, que você mencionou agora. Esses 4 tipos de transtorno, eles estão juntos, como eu já disse, por causa da manipulação. Eles são altamente manipuladores. E na sociedade a gente consegue ver as pessoas, os grupos histéricos, grupos narcisistas que manipulam a sociedade. Então existe um contexto amplo, social, nisso daí. Eu não queria falar disso, mas a política é um bom exemplo. Né? A política é onde a gente tem muitas pessoas psicopatas. Eles adoram ser político, porque tem um poder. Então o psicopata, ele é uma pessoa, assim como o narcisista, o borderline, convive entre a gente. Só que não está escrito na testa dele. Ele tem, o psicopata, um comportamento de não ligar para o outro, porque ele não consegue enxergar a dor no outro. Ele não tem empatia nenhuma. Que é algo que é similar ao narcisismo. O narcisista também não liga para o outro. Ele não está nem aí. Ele acha que o outro é um objeto, é uma coisa, não é. As crianças que são psicopatas são típicas de torturar o gato, de arrancar o pé do patinho. Eles não ligam se a outra pessoa está sentindo dor. Não existe isso. Esse é o psicopata. É o psicopata, a característica dele. E a característica do narcisista? O narcisista tem essa característica, mas que é a falta de empatia que a gente fala, e ele quer ser o centro da atenção. Do universo. Do universo. Porque ele acha que é o centro do universo. Se você falar com ele que tem problema, ele fala que ele é que é o certo, que o resto está errado. Ele não aceita, por isso, não tem como mudar esse tipo de gente. Que foi um outro tipo de conclusão que nós chegamos. Eu até respeito, já vi entrevista de psicólogo, psiquiatra. Ah, não, que tem como mudar o narcisista e manter sob o controle. Olha, na minha vida, a minha experiência, o meu estudo prático e teórico que eu vi, esse pessoal não muda. Você tem uma solução, um remédio, é virar as costas e sair. Exatamente. Não existe um outro detectar. tipo. Detectou, vira as costas e sai. Para evitar que tenha problemas futuros, seja no relacionamento Graves. conjugal, Ou na graves vida. para a pessoa e para você mesmo. Eu costumo dizer Escapulir do problema. Né? que relacionamento com esse tipo de gente vai acabar em 3 situações: manicômio, cemitério ou prisão. Não tem outro tipo de solução. Histeria. São 4, né? Falamos de narcisismo. A histeria é a pessoa que vai... Eu gosto de identificar a histeria com aquele livro e filme Bonequinho de Luxo. Um clássico norte-americano de Hollywood. Você tem uma pessoa extremamente sensível, mas que se coloca em vítima de tudo. É a coitadinha e chora e faz aquele escândalo. Ou coitadinho. Ou coitadinho. Dá mais em mulher.
O histerismo, sim. O narcisismo, mais em homem. Mas a diferença é pouca. E a pessoa joga no chão e chora, e é a vítima do mundo, e todo mundo é ruim, mas ela não vê que ela é a própria responsável pela vida. Ela envolve no problema. Os outros puxa todo mundo, né? E quer que os outros resolvam o problema para ela. E o borderline é aquela pessoa que tem um trauma de ser abandonado, tem medo de ser abandonado, e nisso pode ficar extremamente violento. Aí eu lembrei de um outro filme também clássico, que é Atração Fatal. Aquela mulher da Atração Fatal, ela é borderline. Que eu te amo, não sei o que tem, mas na outra hora tá com a faca querendo te matar. Porque você não quer ficar com ela. E ela sabe que é confusão, porque sabia que o marido era casado. Então, essas pessoas, elas têm essas características, não é? De comportamento, e o que a gente tem visto, até onde a gente tem assistido, é muito complicado o relacionamento. É muito difícil. E aí você tem mães narcisistas, você tem pais narcisistas. São as histórias mais tristes que eu vi na internet. Porque a criança espelha na mãe uma pessoa de segurança, de amor. Mas a mãe narcisista não vai ver isso. Então, desequilibra o marido, o filho todo mundo desequilibrado. Desenvolve um outro transtorno pela criação. Sim. Então, como diz naquela linguagem popular, se der para correr, melhor, né, doutor? Olha, contato zero melhor correr. E o método pedra cinza que se fala. Contato zero, se você pode bloquear tudo, bloqueie. E método pedra cinza é você ficar, se não tem como se afastar, porque às vezes é a mãe, é o pai, alguma coisa assim, é só sim, não, porque o narcisista, ele se alimenta, é um vampiro emocional, e ele se alimenta da sua tristeza. Quando você está lá embaixo, jogado no chão, sofrendo, chorando, é onde ele está mais alegre e feliz, porque ele se sente importante, porque ele está de pé e você está lá no chão. Então ele é melhor que você. Tá vendo o outro como está lá? E está por mim. Olha como o outro está sofrendo por mim. E isso é o maior massagem no ego que ele pode ter. Então, o transtorno, ele faz um modo de ver do sofrimento do outro diferenciado da gente. Não há empatia, você vê o outro sofrendo, vou lá ajudar. Não. Ele está vendo o outro sofrer e se sentir bem, alegre, satisfeito, porque ele fez aquilo, ele criou aquilo. E se você não tem uma defesa psíquica, se você não tem conhecimento, você embarca nisso e você se perde. O livro trata disso. Quais são esses armadilhas, quais são jogos que fazem com que você entre num buraco desse e se perca? Entendi. Desafios. Projetos e desafios. O desafio maior que eu estou tendo agora é na presidência da OAB, levando esse grande projeto com grandes pessoas que estão lá junto com a gente na OAB. Nós somos 1.600 advogados na subseção de Venda Nova, já nascemos grande, a subseção tem 1 ano. Eu vou aproveitar para mandar um abraço para o doutor Ronaldo Bretas, grande amigo, grande irmão, que também participa da OAB, e para o professor Mário Lúcio Quintal Soares. Exatamente, todos amigos também, meus ex-professores. E eu vou neles para pegar a experiência e pedir conselho, pedir aconselhamento. Então, a OAB Venda Nova, a gente está com esse grande projeto. O livro a gente está divulgando, até te agradeço pelo convite. E na advocacia, essa luta de sempre mesmo, que a gente é um sacerdócio, né? A gente não pode baixar a cabeça e basicamente de domingo a domingo a advocacia. Então os desafios são grandes, mas ao mesmo tempo eles próprios têm a sua possibilidade de criar a motriz, de ser a gasolina, porque eu adoro a OAB, eu adoro literatura, amo a advocacia, então é aquela história, eu sou um grande privilegiado, né? Porque a gente trabalha, mas sempre com alegria. Não é trabalho no sentido de sofrimento, é trabalho no sentido de produção
de ajudar os outros, como é o caso, o intuito do livro é ajudar as pessoas. Transmitir conhecimento. Transmitir o conhecimento e evitar o mal maior, que é o homicídio passional, o suicídio. Evitar o problema. Evitar isso, não é? E ser a luz para quem está dentro desse tipo de conturbado de relacionamento. Eu sei o que acontece, eu assisto como a pessoa fica, mas é o caminho que a gente, depois de estudar muito e ver, acompanhar essas pessoas, como sair disso. Quem está assistindo e está num relacionamento conturbado, abusivo, sabe do que eu estou falando. Aí eu lhe pergunto, essa pessoa, seja um homem ou mulher, que está no relacionamento confuso e pelo menos um deles tem problema, seja bipolar, narcisismo, histeria, etc., o que o senhor sugere para eles? Olha, é ajuda profissional. Psiquiatra, psicólogo? Isso aí eu acho muito depois, difícil. Né? O advogado entra quando o negócio já descarrilhou, né? Sim. O criminalista, quando bateu, matou, esfaqueou, deu tiro. Sim. O civilista, quando já está querendo separar. Mas até para separar desse pessoal é muito difícil. Porque a manipulação, eles têm um processo que se chama hoovering, que é sugar de volta. Então eles terminam, volta, termina, volta, termina, volta. E isso cria um condicional. É 100% inferno. Isso daqui, a nossa vida, pode ser o céu, pode ser inferno. Relacionamento com a pessoa de transtorno de personalidade é o inferno. Sem dúvida, o inferno, o relacionamento com essas pessoas é um vínculo biopsíquico com o inferno. É a porta de entrada do inferno. Você não tem um minuto de paz. Um minuto de paz. É dor, sofrimento psicológico intenso, ao ponto de fazer você matar. É isso que a gente trabalha. Ou morrer. Ou morrer. Infarta. Olha, você perde o seu patrimônio, você perde a sua liberdade, você perde a sua vida, você perde relacionamento, se afasta dos pais, das mães, da família, se afasta dos amigos, acaba com o seu nome, com a sua carreira. É um inferno. É um rolo compressor que passa na sua vida e só depois que você largou, que conseguiu separar de muitos anos, é que cai a ficha. Eu estou tentando ajudar a alertar as pessoas. Que a pessoa, meu relacionamento é muita briga. Olha, se dá muita briga, muita dor de cabeça, não é relacionamento saudável. O amor é o fio da navalha. Olha, o relacionamento é para você ser feliz, alegre, um ajudar o outro. É isso que é o relacionamento. Caminhar junto. Caminhar junto. Se você está brigando, se está tendo desavença, você sente um aperto no peito, perdeu a liberdade, não pode fazer as coisas, a pessoa te xinga, grita com você, pega seu celular. Se perceber isso durante o namoro ou o relacionamento, é melhor então... Eu não tenho a menor dúvida. A não ser que você queira depois passar alguns anos com a psiquiatria ou com a psicologia. Ou na prisão. Ou na prisão, ou às vezes perde até a vida por conta disso. E muitos casos são assim. O senhor tem uma bagagem enorme, é uma honra, né? Conversar, aprender, sentir essa energia forte do Dr. Arley Bello. Eu acompanho o trabalho dele e é fantástico, ele é uma estrela. E o senhor tem inspirações na filosofia. Eu vejo aqui Dante Alighieri, a Divina Comédia, que eu li, tem Platão, você cita Platão. Fale um pouquinho sobre as suas inspirações. Olha, nesse Quem livro... me inspirou? Não só no livro, mas na vida. Há muitas inspirações. Eu acho que é por momento, né? Eu estou num momento muito de Nietzsche, né? Tenho lido Nietzsche, discutido Nietzsche, mas esse livro especificamente, a vertente, o marco teórico dele, filosófico, seria Gadamer e seria Heidegger. Já entra dentro da filosofia, não é uma coisa assim, muito Freud. fácil. O senhor segue da linha de Freud? Não, aí na psicologia eu sou mais ligado a Jung, né? A vertente junguiana, menos Qual Freud. a diferença de um e do outro? Olha, eu não sou psicólogo. Sim. Eu não tenho formação em psicologia. Eu sou um estudioso, eu gosto de ler, estudar. O Jung, ele tem uma visão mágica. Ele tem o estudo dos arquétipos. Eu estudo
o arquétipo aqui, a magia, a vida fora de um contexto da racionalidade. E aí se aproxima com Nietzsche, tem uma visão pré-socrática, e eu sou pré-socrático. O Freud, ele é muito socratiano, assim, dentro daquela visão platônica, não é? Eu tenho uma visão pré-socrática, por isso muito ligado a Gadamer, Heidegger. A minha linha é essa, e Jung está mais para esse tipo de pensamento pré-socrático, né? De você ter essa visão do racionalismo, mas também da intuição, da força sobrenatural, da energia da vida, da espiritualidade, que Freud não tem. Freud não é. Né? O Freud é aquela visão mais da psicanálise, no sentido racionalista. Bem prática mesmo. Prática ali, dura, seca. O Jung não é assim. Então, para mim, para gente que tem a religiosidade, que gosta, que acredita que a vida é muito mais do que o aspecto material, a gente cai muito com Jung. Então, o Jung foi um encontro que eu tive com ele, o livro vermelho, os arquétipos, os símbolos, muito natural, porque eu acho isso mesmo. Eu acho que tem os símbolos, tem força, o arquétipo tem força, eu confio, eu acredito nisso, eu acredito na magia da vida. Aí Freud, eu respeito, óbvio, eu cito Freud, o narcisismo, o estudo dele, de como surge o narcisismo, desde a origem, né, no bebê, o relacionamento da mãe, do pai e tal, mas eu sou mais ligado a Jung. E aqui, um dos pilares da psicologia é Jung, não há dúvida nenhuma, a citação majoritária é com Jung, né? A Flor de Ouro, que é uma das conclusões que nós chegamos desse livro, que não foi ele que escreveu, é um livro chinês, milenar, mas ele trabalha muito a Flor de Ouro, o segredo da Flor de Ouro, e a gente descamba mesmo pro lado mágico da vida, de não enxergar. É mágico, mas é comprovado pela ciência. Quando a gente fala mágico, tem o ectoplasma, tem isso tudo, tem energia, tem a física quântica. Tem. Esse nos estudos. A palavra tem poder. Você fala espírita, mas você pode considerar energia. Energia. É comprovado pela ciência. Além da matéria. Além da matéria. E Jung coaduna com isso. E por isso a minha influência por Jung. Porque eu, psicologicamente falando, eu acredito quando a gente reza, eu sou católico, gosta de vela, gosta de incenso. Mas por quê? É porque energia, isso daí Jung entende, entendeu? Essas passagens que tem dele, a briga dele, do Jung com Freud, foi exatamente isso. Essa foi a discussão. Freud descambou muito para aquela questão sexual, e Jung queria abrir isso mais para outros aspectos. E aí romperam definitivamente. Foi um dos aspectos, né, dessa separação. E dentro da filosofia aqui, Gadamer, Heidegger, porque a gente tem essa perspectiva pessoal de cada um, né? Na verdade, o método de Gadamer, ele nos ensina isso. Cada um tem a sua visão do problema. E aqui eu quero trazer para o leitor aquele estalo que fala Gadamer, de você enxergar algo antes, mas depois de ter lido o livro, você modificar essa leitura da realidade. Então esse estalo, essa mudança de perspectiva que trabalha Gadamer e trabalha Heidegger, é o nosso fio da navalha no aspecto filosófico por trás desse livro. É um grande aprendizado conversar, bater um papo com o senhor. Obrigado mais uma vez por participar do programa Interlocução Brasil. Eu passo a palavra para as considerações finais. Ô Mauro, foi uma alegria, eu fiquei muito feliz com o seu convite, a gente fica satisfeito porque acaba que a gente tem outras paragens para além do direito, que é a literatura, quer dizer, abre outras possibilidades de eu conversar com outras pessoas, outros assuntos, fora daquilo que é o mundo do direito. Então aqui a gente envolve literatura, envolve psicologia, envolve psiquiatria, envolve magia, e isso tudo é algo
fantástico para a vida. Estudo é algo que acrescenta para a gente, que soma para a gente, não é? E isso traz uma satisfação que vai além da satisfação de você simplesmente ter um retorno financeiro ou de nome, porque você pode mudar a vida de pessoas, você pode ajudar as pessoas. E o meu objetivo é ajudar as pessoas. Eu não tenho objetivo financeiro de ganhar dinheiro com livro, ainda mais aqui no Brasil é meio problemático, mas de qualquer maneira eu agradeço o seu convite, porque é um canal que a gente tem de mostrar para o seu público, e às vezes a pessoa está sofrendo por conta disso, e vê aqui uma possibilidade, e oxalá ocorra, do livro ajudar essa pessoa. Obrigado, agradeço imensamente. Muito obrigado, Obrigado, mano. doutor.